Olá, quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Passaram bem o final de semana? Espero que tenha sido ótimo. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de português. Peguem o estojo, por gentileza, o caderno de português e abram na página 86, ok? Hoje nós vamos aí trabalharmos com a exploração e a descoberta com a hora do texto. Nós temos um texto aí que foi publicado na Folhinha. Vamos acompanhar a leitura. Olha só que interessante. Peça lambe-lambe é vista através de um buraquinho. Aprenda a fazer? Vamos lá, então. Lá vai o caixeiro viajante pelas ruas. O que ele leva debaixo do braço? Um teatro que cabe em uma caixa? Para assistir, basta colocar-se em frente ao palco, cobrir a cabeça com um pano que deixa tudo escurinho, espiar por um buraco e se divertir. No Teatro Lambe-Lambe, criado no Brasil há 25 anos, o espetáculo de bonecos é apresentado ao ar livre, para uma pessoa por vez, por bonequeiros que se espalham pela cidade. As peças geralmente são curtinhas, ainda bem, se fossem longas, os curiosos iam sofrer esperando a fila. É um desafio seduzir o espectador em 2 minutos, diz o bonequeiro Sérgio Bife, da trupe Mageia. Ele conta que qualquer caixa pode ser adaptada e que já transformou até caixa de bacalhau em teatro. Os bonecos também podem ser feitos dos mais diversos materiais, como algodão, tecido e isopor. Veja só, pessoal, esse texto é um texto que foi publicado, no jornal. Aqui, ó, nós temos, inclusive, a data da publicação. Foi dia 15 de 2 de 2014, tá bom? Então, olha só. Leia as informações a seguir a respeito do texto. No primeiro exercício, nós temos algumas informações a respeito do texto. Olha lá. Primeiro, a publicação foi retirada de um site jornalístico? É possível identificar a autora do texto. O texto foi publicado em fevereiro de 2014. As aspas no texto indicam a fala de uma pessoa. Vamos continuar. De acordo com as informações dadas no texto, quais dessas alternativas estão corretas? Então, você vai voltar no texto, vai fazer a leitura novamente e vai dizer para mim se só a 2 e a 3 estão corretas, de acordo com o texto, só a 1 e a 4, ou a 1, a 2 e a 4, ou a 1, a 2, a 3 e a 4. Veja qual é a resposta correta e põe o X. Tudo bem? Segundo exercício. Releia o trecho inicial da reportagem. Lá no início da reportagem, está nos dizendo o seguinte: lá vai o caixeiro viajante pelas ruas. O que ele leva debaixo do braço? Um teatro que cabe em uma caixa? O caixeiro viajante é uma pessoa que viaja de cidade em cidade para divulgar e apresentar os produtos que representa, ou seja, os produtos que ele vende. Sabendo disso, você acha que a autora teve uma boa ideia ao comparar os bonequeiros do Teatro Lambe-Lambe a um caixeiro viajante? Será que foi uma boa ideia? Sim ou não e por quê? Tá? Então, é a sua opinião. Você achou uma boa ideia? Se você achou, põe que sim e explica o porquê. Se você acha que não foi uma boa ideia, põe não e também me explica o porquê. Terceiro exercício. A partir das informações dadas no texto, apresente uma característica que é própria do teatro Lambe-Lambe. Então, esse tipo de teatro que se chama Lambe-Lambe, o que ele tem que é próprio dele? O que acontece? Ele é feito aonde, que é só ele que faz o teatro dessa maneira. Então, completa para mim. E no exercício 4, imagine que um de seus amigos pergunta a você: o que é um teatro Lambe-Lambe? Agora que você já conhece as informações do texto, o que você responderia para ele? Complete o balão com sua resposta. Então, você vai explicar para um amiguinho seu o que é o teatro Lambe-Lambe. Pro, mas eu não sei, não entendi. Volta no texto e tenta interpretar. Lá está contando direitinho o que é um teatro Lambe-Lambe. Tá bom?
Aí você escreve. Quando você for escrever a resposta para o seu amiguinho, você vai usar travessão dentro do balão? Não, tá? Você vai usar apenas letra maiúscula, porque no balãozinho, toda vez que tem um balão, já sei que é um diálogo, então não preciso colocar o travessão, porque não é texto, tá bom? Só letra maiúscula e as pontuações adequadas. Tá joia? E no 5, o que você acha que torna o Teatro Lambi-Lambi tão interessante? Então, o que ele tem que é tão interessante? Pensa um pouquinho e coloca para prova. 6. Vamos propor uma atividade bem divertida para você e a turma. Todos vão levantar hipóteses para explicar por que acham que essa modalidade de teatro é chamada de lambe-lambe. Vale usar a imaginação e arriscar. Escreva sua ideia no quadro abaixo. Então, aqui está escrito assim, ó. Eu acho que esse tipo de teatro se chama lambe-lambe, por quê? Aí você vai colocar o porquê você acha que se chama lambe-lambe, tá bom? Não precisa estar certa a sua resposta. É apenas a sua ideia, a sua imaginação. Quando você soube que tem esse nome, por que será que nomearam lambe-lambe? Perfeito? Muito bem, meus amores. Então, nós vamos realizar os exercícios de interpretação desse texto, tá? E tem mais um, inclusive, que é o exercício 7. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Tem mais um pedacinho do 6, isso mesmo. E ainda tem o 7. Olha o 6 o que diz. Leia sua justificativa para a turma e ouça o que os colegas escreveram. Será bem divertido. E em seguida, seu professor vai explicar à classe a origem desse nome, tá? Para vocês concluírem a atividade. Então, aqui, como a gente está fazendo a aula à distância, a gente não vai poder ler todo mundo aí para ouvir os colegas. Mas, nessa daqui não é para vocês fazerem. Depois eu vou colocar aqui para vocês qual o significado realmente real aí, por ele chamar aí o Teatro Lambi-Lambi. Então, essa parte aqui do exercício 6 você não precisa fazer, tá bom? E o próximo exercício, você vai desembaralhar as letras e vai tentar achar nome de manifestações teatrais, tá? De tipos de teatros. Olha lá, então. O que era apresentado, né? Como eles faziam teatro antigamente. Então, temos aí 4 nomes escondidos. Tenta desembaralhar as letras e descobrir os nomes. Tudo bem? E aí, a perguntinha, depois que você descobrir os 4 nomes aí das manifestações teatrais, você vai responder para a Pro. Você conhece alguma dessas manifestações teatrais? Se não conhece, a qual delas gostaria de assistir e troque ideias com a turma? Que tipo de habilidade você acha que os manipuladores de bonecos devem ter para executar o seu trabalho? Então, aqui vocês vão perceber que são teatros que são realizados com bonecos e outras técnicas também. E aí, o que você acha, assim, que para fazer esse tipo de teatro não pode faltar a habilidade de fazer o quê? O que a pessoa tem que ser boa naquilo, mas no quê? Tá bom? Por exemplo, uma dançarina, ela tem que ser boa nos passos, né, nos rodopios, nos saltos. E para fazer esse tipo de teatro, o que a pessoa tem que ter? Qual a habilidade que ela não pode deixar de ter? Você marca para você, tá bom? Nesse momento, pessoal, é muito importante agora vocês pausarem o vídeo da aula, tá bom? Se concentrarem, voltarem à leitura do texto, tá? Responderem com calma e fazer todos os exercícios sozinhos. Aí, quando você terminar todos, você volta aqui para a gente fazer a autocorreção, tá bom? Então, se você já voltou e está comigo, é porque você já respondeu os exercícios. Não esquece, não faça a autocorreção sem ter feito antes todos eles, tá bom? Com exceção ao exercício, finalzinho do exercício 6, que eu pedi que não fizesse. Tá joia? Então, vamos à autocorreção, quem já pausou e quem já voltou. Vamos lá. Na alternativa do exercício 1, peguem a caneta verde. A resposta correta, meus amores, era a alternativa D, tá? Todas as afirmações estavam aí de acordo com o texto, não é isso? Estão corretas. No 2, está falando o seguinte, para você comparar aí, né? Se ela teve ou não uma boa ideia. Então, a Flor explicou. Será que ela teve uma boa ideia de colocar caixeiro viajante aí, o nome, né? Então, eu coloquei assim, ó.
Eu coloquei que sim, mas é a opinião da Pro, tá? Sim, isso porque os bonequeiros, assim como os caixeiros viajantes, também andam de cidade em cidade com o seu teatro lambe-lambe. Então, aqui, se você colocou que sim, explicou do seu jeito, perfeito. Ah, Pro, mas eu não concordei, eu não gostei. Ok, põe que não e também explica. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Porque quando eles faziam esse tipo de teatro, esse teatro ele era divulgado na rua, as pessoas assistiam na rua. Então, ele ficava andando de um lado para o outro. Por isso que ela colocou o nome lá de caixeiro viajante, porque era como se fosse um viajante, né, que fica andando com a sua caixa de espetáculos para que as pessoas pudessem assistir, tá bom? Eu achei bacana, mas aí cada um responde como achou. O terceiro exercício também, a resposta é pessoal, tá? Então, olha só, a partir das informações dadas no texto, apresente uma característica que é própria do teatro lambe-lambe. Ela é pessoal porque você poderia escolher qualquer característica do teatro lambe-lambe. Então, eu coloquei algumas sugestões. Você poderia ter colocado que uma característica desse teatro é ser apresentado ao ar livre, ou seja, nas ruas, nas praças, que as peças são curtinhas, bem curtinhas e que somente uma pessoa por vez consegue assistir o espetáculo. Tá bom? Eu coloquei 3 coisinhas para dar ideia para vocês, mas vocês poderiam ter colocado apenas uma característica, tá bom? Se você achou outra além dessas que eu coloquei, não tem problema. Coloque o certo, tá? Aqui era para você imaginar dando a resposta para o seu amigo. Essa também é pessoal, tá bom? Eu coloquei apenas uma sugestão aqui, ó. O Teatro Lambe Lambe é um teatro que cabe em uma caixa. Eu poderia responder isso para o meu amigo. O que é um teatro Lambe Lambe? Ah, é um teatro que cabe dentro de uma caixa, tá? E que para assistir a pessoa coloca-se em frente ao palco, porque põe o olhinho lá no buraquinho da caixa, cobre a cabeça com um pano preto, escuro, e aí ela olha e se diverte aí com a apresentação que está dentro da caixinha, tá bom? Então aqui são só sugestões, todas essas questões vocês deveriam fazer aí do modo que vocês acreditam que sejam mais conveniente, tá bom? Pode pôr certinho. Agora, nós temos o exercício 5. O que você acha que torna o teatro Lambe Lambe tão interessante? Resposta pessoal também, tá? Essa daqui eu nem coloquei a minha opinião, mas eu vou falar para vocês. Eu acho que o interessante é você saber que tem uma apresentação dentro da caixa, né? A pessoa deve ficar super curiosa para querer ver o que tem lá dentro, o que está sendo apresentado em tão poucos minutos, tá? E aí, você no exercício 6 a sua opinião. Por que será que você acha que o teatro recebeu esse nome? Por que será que ele se chama Lambe Lambe? Tá bom? Então, podem colocar aí certinho, tanto na 5 como na 6. E aqui, a Pro vai explicar para vocês, então, por que esse tipo de teatro se chama Lambe Lambe. Tá bom? Por que ele recebe, de fato, esse nome? Vamos ver os motivos. Então, olha que interessante, pessoal. Esse tipo de teatro recebe esse nome porque, vou ler aqui para vocês, ó. Ele também é conhecido como o teatro das miniaturas, porque quando a gente olha dentro da caixa, tudo é muito pequenininho, tá? Então, olha só, ele recebe esse nome aí, né? Porque ele tinha uma curtíssima duração, tá? A linguagem também era remota. Ele apareceu no Brasil por volta da década de 90, tá bom? E foram feitas formas animadas, né? Então, eles falavam assim que quando a gente colocava o olho, né, para a gente espiar lá o que estava acontecendo, era como se a gente estivesse lambendo a caixinha. Olha o que diz aqui também, ó. Seu nome faz referência também referência aos fotógrafos, tá? Porque não é da geração de vocês, mas antigamente as máquinas fotográficas eram assim, ó. Aqui está o desenho, ó, tá? O fotógrafo ficava nessa posição, levantava a mão para chamar a atenção da pessoa para olhar para a câmera e batia a foto, tá joia? Então, veja que interessante, eles copiaram, né, mais ou menos aí, essa máquina fotográfica, e ao invés de ser a máquina, era um teatro, certo? Então era isso, o nome era um nome popular, né, dado aí para as pessoas,
E foi retirado aí a referência desse nome teatral, como eu posso dizer, em homenagem a esses fotógrafos, tá bom? Então, vocês podem escrever aí, ó, esse tipo de teatro chama-se lambe-lambe, por quê? Então, lápis na mão, vamos lá. Podem colocar. Porque, escrevam aí, faz referência aos fotógrafos de rua. Pode abrir parênteses, que é aquele C grandão. Coloca entre parênteses. Lambe, igual tá aqui, ó. Lambe, tracinho, que é o hífen, esse tracinho. Lambes. Aqui é no plural depois. Então, lambe, tracinho, lambes. Então, nós colocamos porque faz referência aos fotógrafos de rua. Abre parênteses. Lambe-lambes. Fecha parênteses. Que trabalhavam em praças e parques, que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil. De várias cidades do Brasil, no início do século XX. Século XX a gente representa com numeral romano, então coloca século e o 20 você põe X maiúsculo, para quem não lembra. Tá bom? Ponto final. Isso, muito bem. Além de ter a brincadeira, né, deles dizerem que quando a gente colocava o olhinho, a gente estava lambendo lá a caixa, mas o principal é que tinha algo assim desses fotógrafos que quando eles iam revelar as fotos, porque não era foto digital igual é hoje, que a gente já olha, já apaga, já arruma, né? Tinha que ter aí o momento da revelação da foto. Esse fotógrafo tinha que lamber, tá? Esse negativo, essa parte aí da foto depois que ele batia. Então, vou até ler aqui para vocês, olha que legal, ó. Na hora de ele revelar a foto, ele tinha que lamber o negativo, tá bom? Então, como o fotógrafo fazia isso, ele recebeu o nome de Lambe Lambe. E aí, o teatro, em homenagem a esse profissional aí, né, da arte, né, de fotografar, então ele fez a junção desse nome e apelidou aí o teatro também sendo Lambe Lambe. Então, surgiu por conta disso. Tá joia? Então, ótimo. Aí vocês tinham que desembaralhar as letras e descobrir, amores, quais eram os nomes que estavam escondidos nas manifestações teatrais. Vocês conseguiram? Então vamos lá. No primeiro, o nome aí era Mamulengos. Veja se vocês acertaram. O segundo, Sombras. No terceiro, Fantoches. E por último, Marionetes. Tá? E aqui, que tipo de habilidades você acha que os manipuladores de bonecos devem ter para executar seu trabalho? Pode pôr certinho que a resposta é pessoal. A Pro vai deixar a sugestão. Uma das habilidades que eu acho é ser assim muito rápido na coordenação motora, né? Porque todas essas manifestações teatrais se trabalhavam muito com as mãos. Então eles tinham que ter muita habilidade com as mãos para interpretar os bonecos, para fazer as sombras, tá bom? Então ter aí uma rapidez e agilidade com as mãos. A minha dica fica essa. Mas se você também colocou outras coisas, perfeito. Tá joia? E eu coloquei aqui para vocês só como curiosidade, tá? Então, olha aqui, o Teatro dos Mamulengos, que é o teatro de bonecos popular do Brasil, são bonecos maiores, tá? O Teatro de Fantoches, que já é bem conhecido, eu coloquei a imagem aqui para vocês. O Teatro de Sombras, né? Eles utilizam as sombras com os personagens. E as marionetes, que também são bonecos, mas eles são equilibrados aí com cordões, tá? Para mexer os bracinhos, o rostinho. Legal, né, pessoal? Então, tá joia. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, a Pro vai deixar aí de lição de casa, a lição de casa número 15, tá? Página 128. Nós vamos, então, ler o primeiro exercício que está pedindo o seguinte. A clássica história de Alice no País das Maravilhas já teve várias adaptações para o teatro.
Leia o texto que apresenta uma dessas montagens. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Considerado um dos textos mais célebres do gênero, a história parte do sonho da curiosa menina Alice. Ela segue um coelho de colete e relógio e é projetada para um novo mundo. No País das Maravilhas, Alice encontra seres fantásticos como a lagarta, o chapeleiro maluco e a temida rainha. Alice no País das Maravilhas é uma viagem de ida e volta, mas como diz a personagem principal, você vai sentir saudade de quando acordar. Vocês vão ler novamente em casa esse pequeno trecho aí da explicação e vão circular apenas os relógios que apresentam informações corretas no trecho do quadro. Então, tudo que estiver de acordo, tá, com o texto do quadro, você assinala o reloginho. Se o reloginho estiver falando algo que não é real, que não é verdade, não assinala, tá? Mas olha só, aqui está perguntando sobre a parte gramatical. Então, o adjetivo fantásticos caracteriza os substantivos seres. Então, vamos dar uma lembradinha. Adjetivos são palavras que dão qualidades. Será que nesse texto aqui, o adjetivo fantástico, o fantástico está sendo uma qualidade para o substantivo seres? Tem que olhar no texto, tá? E o substantivo mundo é caracterizado pelo adjetivo novo? Então, vamos relembrar. Adjetivos são qualidades que eu dou para o substantivo. E substantivos são nomes, né? Que eu nomeio as coisas, os objetos, as pessoas, países, estados. Joia? Então, bastante atenção para fazer esse exercício. E aí, você vai escrever 2 adjetivos ou locuções adjetivas que caracterizem esses elementos que fazem parte da história da Alice. Então, aqui, chaves, você vai colocar, são 2 chaves, então é plural. Então, tem 2 linhas, você pode colocar um adjetivo, que é uma qualidade, e uma locução adjetiva. A locução adjetiva nós já aprendemos na aula da semana passada. Nós vimos que uma locução adjetiva também é uma qualidade, mas ela é formada por 2 palavrinhas. Então, por exemplo, a palavra pão. Se eu tenho pão, pão doce. Doce é meu adjetivo, a qualidade que eu estou dando para o pão. E se eu quiser dar uma locução adjetiva? Pão de mel. A qualidade é de mel, só que é formada por 2 palavras, então é locução adjetiva. Lembraram? Então, vamos lembrar mais uma coisinha. Quando o meu substantivo estiver no singular, o adjetivo acompanha o gênero do singular. E quando estiver no plural, vai acompanhar no plural, tá bom? Então, aqui você vai dar, então, para chaves, aqui para o chá, flores e chapéu, tá bom? Então, não se esqueçam. Deem 2 qualidades, usando adjetivos ou locuções adjetivas. Se for adjetivo, é uma qualidade com uma palavra só. Se for locução adjetiva, é com 2 ou mais palavras a qualidade. Certo? Fiz, pro. Agora você vai escolher uma ilustração e os adjetivos correspondentes a ela. E em seguida você vai elaborar uma única frase com eles. Então vamos supor que você falou, pro, eu usei chapéu. Deu 2 adjetivos ou um adjetivo e uma locução. Aí você vai escrever uma frase usando o chapéu, o adjetivo e a locução que você escreveu numa frase só, tá bom? Com parágrafo, letra maiúscula e atenção na escrita e nas pontuações. Tá joia? Apenas um você vai escolher, tá? E aqui você vai, o nome de uma das personagens dessa história é formado por um substantivo e um adjetivo. Você sabe quem é ela? Desenhe no espaço abaixo, completando a ilustração. Então, na história da Alice, tem um personagem lá, que o nome do personagem é formado por um substantivo e um adjetivo. O nome já traz substantivo e adjetivo, uma qualidade para o próprio nome dele ou dela. Você vai ver qual é esse personagem e vai desenhá-lo bem bonitinho e pintar aqui para mim. Tá ótimo, meus amores? Perfeito. Aí a Pro deixou um lembrete para vocês que toda terça e quinta nós temos a nossa live, não se esqueçam, tá bom? E os outros lembretes, as nossas atividades, né? E nós tivemos aí a aula do dia 3 do 6, nós tivemos uma atividade avaliativa de História e Geografia,
E dia 5/6, atividade avaliativa de português. Se você ainda não entrou nessa aula, então entre. E lá no questionário de frequência, você vai ter as duas avaliações, no dia 3 e no dia 5. Aí você responde a avaliação e envia para a professora, porque eu estou dando nota, tá bom? Não deixem de fazer. E os trabalhinhos de português que eu pedi para vocês me encaminharem por e-mail. Eu já recebi bastante, mas ainda falta aluno entregar. Então, olha só, página 77, que é o refrão musical da fábula. É aquela parte que você escolheu para fazer um refrão musical para a sua peça musical da fábula que você escolheu, tá? Então, escolhe lá um ritmo, né, uma melodia, inventa a letra do refrão e manda para mim pelo e-mail. E a página 142, que é uma atividade do cartaz que você vai preencher para falar sobre o seu espetáculo musical. Essa página está no material de apoio. Você vai colocar o nome, né, da sua fábula e as características que eu já expliquei na aula. Tá bom, meus amores? Então, quem não fez, não se esqueça. Deixa tudo bonitinho e encaminha para a Procil por e-mail. Tira uma foto e me manda. O e-mail está aqui, tá joia? E deixem tudo, então, finalizado aí, com bastante tranquilidade, para que eu possa dar a notinha para quem ainda não fez também, tá? Beijo grande, fiquem com Deus e uma linda semana. Amo vocês. Até!